Olá pessoal, passando para deixar essa ideia. Nesse momento eu estou aqui com o material exposto, é o que eu estou pretendendo usar, mas esse arranjo ele vai acontecer, eu tenho ele em mente, ele vai acontecer aqui, neste momento. E o que eu vou fazer nesse início aqui é tentar firmar esse cipó. Esse cipó está um pouco verde, durante a semana ele vai estar brotando, porque acontece assim. E aqui eu estou fazendo um mostruário das cores que que a folha de bananeira nos dá. Dá a possibilidade de você fazer rosas com cores sequenciais. Marrom, bege, ocre, mais escuro, bronze, e fica assim um arranjo muito bonito. Pretendo fazer ela e de repente usar também palha de milho, porque eu andei pintando algumas e eu gostei muito. Aqui estão algumas que eu estou expondo aqui, foram feitas no copo. Eu vou usar um outro procedimento, vou modelar algumas. Aqui eu estou fazendo a modelagem daquela flor de marronzinha com detalhe dourado. Eu estou mostrando para vocês que é possível fazer sem nenhuma outra estratégia, somente com essa. E você vai pegando essa parte, que normalmente a folha da bananeira tem uma parte que está assim. Geralmente quando você pega ela, você vai achar várias partes com essa frissura. Então essa frissura não, que esse movimento aí você vai enrolando, dá um formato de uma rosa. E para dar mais realidade, você coloca um tom de sua preferência, bege, você coloca um dourado, um bronze, e fica assim, chama mais atenção e dá mais um efeito de rosa. Aqui eu estou mostrando essa estampa aqui que eu achei maravilhosa. 2 tons que você pode trabalhar, você pode envolver caixas, fazer caixas de presente, móveis, restaurar alguma coisa com essa folha, com essa folha de bananeira. Aqui, pessoal, eu estou mostrando as outras cores também muito bonitas, ó. E é uma sequência de cores, são cores que se assemelham, bege, marfim, ocre, marrom, um tom mais escuro de bege, um tom mais claro de marrom, um tom mais escuro aí, ó, já tem 2 efeitos. E você faz vários outros trabalhos além dessa confecção de flores, tá? Aqui tem uma beija, do outro lado um outro tom, tem umas marcas que foi causada pela chuva, mas deu esse efeito. O legal é estar com elas todas passadinhas, limpinhas e guardadas, porque fica muito fácil na hora de trabalhar. Geralmente eu costumo recortar algumas, deixar em forma de quadrado para desenvolver a pétala. Eu vou estar usando uma forma de ferro, que é muito usado para produzir aquelas flores de EVA. Uma época houve uma febre muito grande e a gente encontra na internet, encontra na Shopee, também tem essas formas de ferro. Eu costumo trabalhar mais de fazer botões. Já me perguntaram várias vezes sobre essa forma e eu comentei, mas o pessoal continua perguntando. É só você procurar na internet que você vai achar formas para produzir rosas. Elas também, você pode estar recortando as folhas da bananeira e boleando elas, que fica muito bonito. Cebola, casca da cebola, você boleia, fica muito bonito. Essa é a estratégia que eu vou utilizar, pessoal. Vou enrosquei esse cipó, vou acertar ele, vou vir com o grampeador, utilizar esse papel aqui, esse papel couro, né, que é um papel firme. Você pode estar usando qualquer outra coisa para poder estar firmando o cipó aqui. O ideal seria amarrar, mas não vou amarrar, não. Eu já vou direto grampeando, vou prender e vou grampear. E enquanto isso, pessoal, não se esqueça, toque o sininho, dá um like, faça um comentário. Você que está chegando agora, se inscreva no canal e me ajuda aí. Não esqueça, não esqueça de dar seu like. Aqui eu estou encontrando um pouquinho de dificuldade, pessoal. Embaixo das câmeras é outra coisa. Quando você fica assim, com mais dificuldade. Acredito que todo mundo fica assim. Vai sair alguns defeitos aqui, mas depois eu vou estar consertando
Só estou mostrando para vocês como que eu posso prender. Posso prender de várias outras formas. Se não tiver grampeador, tenta um preguinho pequenininho. E tem pessoas que fazem sem essa estrutura aqui. Eu coloquei uma tábuazinha aqui, ó. Mas tem gente que faz sem essa estrutura e dá certo. Fica muito bonito. Esses arranjos também são pendurados. Eles ficam um abaixo, um acima, um abaixo, um acima. E normalmente em salão de festa, casamento, na parte da mesa de bolo. Também eles costumam trabalhar muito com esse arranjo. É muito bonito. Aqui, pessoal, é o que eu tenho aqui, esse acessório, sempre tenho pronto para estar vendo o efeito que fica, o conjunto de flores, o que eu vou utilizar, como que eu vou armar, como que eu vou colocar, elas já ficam presas, tá? Eu costumo prender 2 rosas, mais um botão, alguma coisa assim, só para iniciar um trabalho. Costuma ficar pronta já, e eu, quando estou formando a ideia do que eu vou apresentar, eu a utilizo para saber se vai dar certo. Vai ficar mais ou menos assim. Se eu tivesse que concluir ele agora, com esse adereço que eu tenho aqui, ele já estaria pronto. Era só alguns detalhes a mais. Mas o que eu vou mostrar para vocês agora são as folhas que eu selecionei. Aqui, nesse momento, eu estou mostrando mais ou menos como que ficou. E eu vou estar dando um acabamento nessa tábuazinha para ficar bonitinho, todo limpinho o trabalho. E posteriormente está colocando as rosas. Eu tenho as palhas aqui do meu lado, que eu selecionei, são palhas fininhas, que são são próprias para você fazer a rosa no copo. Porque quando você coloca uma rosa com uma palha grossa, ela quebra. E eu selecionei essas daqui, ó. Elas estão fininhas e você consegue movimentar ela no copo. Eu tenho uma rosa que foi feita, que ela quebrou muitas folhas, ó, porque eram duras as palhas. Eu não tinha palha fininha aqui. Estavam antigas, velhas, e elas eram aquelas palhas dura mesmo, a parte externa do milho, uma das primeiras folhas do milho. Aqui eu tenho ela fininha, eu vou estar fazendo um corte aqui para mostrar para vocês que não tem segredo, não precisa ter uma forma, um gabaritozinho, é só você colocar a medida todas do mesmo tamanho. Você pode fazer com ela com uma largura maior e uma largura mais fina. A rosa vai ficar muito no estilo que você escolher. Uma mais larga, esse copo, por exemplo, ele é um copo fininho, uma borda fininha. Eu vou utilizar mais ou menos desse tamanho para esse copo. Eu utilizo dessa forma. Tem muitas pessoas que eu vejo fazendo com a parte com formato de pétala. Não dá para você fazer o formato de pétala, porque aqui você faz pétala dupla. Você faz para a parte interior da rosa e para a parte de fora, a parte exterior. Ó, aí você vai encaixando, vai encaixando. Olha, gente, um detalhe muito importante é você colocar a parte de dentro, a dobradura da parte de dentro da palha menor e a parte que fica para o lado de fora maior, porque a parte de dentro vai dar o formato do botão, do início da rosa. E a parte de fora vai dar noção daquelas pétalas maiores, aquelas pétalas que ficam mais visíveis. E você vai modelando desse jeito, você vai escolher o tamanho que você quer da rosa, a borda vai determinar o tamanho também, a altura da palha vai determinar também a altura da rosa. Você vai fazendo assim. Todo mundo conhece esse procedimento. Por que eu estou fazendo ele agora? Para mostrar para vocês que tem essa estratégia de colocar menor por dentro e a parte maior para o lado de fora, ela fica melhor para você trabalhar, fica mais bonita, fica mais real. Aqui eu estou mostrando a de papel A4 que eu fiz para um aniversário. Elas ficaram muito apertadas, muito prensadas. Aí eu fui separando com a colher e fui modelando, enrolando com palito de dente a beiradinha das pétalas, que dá mais realidade, dá mais movimento. Eu mostrei aqui que eu já estou em andamento com essa rosa e eu estou mostrando para vocês que é necessário você a todo tempo estar olhando o fundo para saber se o miolo está centralizado. Porque se você não fizer
procedimento está aqui. Você tem que colocar as pétalas na sequência certa. Vai colocando, vai girando o copo, vai colocando, vai girando o copo, colocando. Porque se você exceder mais de um lado, vai ficar, esse botão vai caminhar para o lado e a rosa vai ficar imperfeita. Vai sair uma rosa, mas o botão dele vai ficar totalmente deslocado. Aí você vai fazendo isso e olhando. Quando você perceber que o botão se formou, que não tem nenhum buraquinho mais, aí você retira. Agora, se você quiser tirar antes e formar um botãozinho, colocar por baixo ali, porque tem um buraco por baixo dessa rosa, e o diâmetro dela é muito largo, e ela vai ser muito utilizada para colocar em cima da madeira, mais em cima, porque dos lados ela aparece, ela se solta. E olha, vocês percebem que esse procedimento aqui é melhor molhar a pétala para você fazer esse movimento. Eu já estou treinada, eu costumo fazer, mas você molha o palito ou molha a ponta da palha para ficar macia e você vai fazendo esse movimento aí, ó, enrolando com o palito para dar essa envergadura na pétala. Eu creio que dá mais realidade, fica bonita. E sem esse procedimento também, a rosa vai ficar bonita. Aqui, pessoal, use uma cola, aquela cola permanente, aquela que cola com... Porque esse procedimento aqui agarra demais. Eu estou arriscando porque eu não tenho aquela cola. Estou aqui mostrando para vocês, mas é muito difícil, é trabalhoso, fica desnivelado, aí você tem que estar parando com a tesoura para ficar na mesma proporção as pétalas. E o ideal é você estar colando com uma cola... A cola branca não dá certo, porque ela não cola, ela solta ali. Mas aquela permanente, você vai, coloca a gotinha lá e só encaixa a pétala e ela vai. Normalmente eu entro com 2 pétalas, porque eu entro com ela dobrada. Quando você sentir que aquele espaço ali, se você colocar 2, vai ficar excedente, você coloca uma pétala só. Enquanto isso, pessoal, não esqueça de dar um joinha, para eu estar sempre voltando. Aqui eu já concluí. Eu acho que eu não vou acrescentar mais, porque ela já está bem repoluda. E ela que vai centralizar o arranjo. Ela vai no meio por conta dessa borda, dessa parte inferior dela, que o diâmetro é grande. Então eu vou centralizar e já colocar 2 rosas coladas de um lado e do outro. E aqui eu já selecionei as rosas, já fiz a colagem, como eu falei para vocês, centralizei a maior e fiz as outras nesse aparelho que está ao meu lado aqui. Fiz alguns botões e fiz algumas rosas nesse aparelho. Esse aparelho é a forma tradicional que você faz as rosas. Você utiliza um palito, eu fiz isso, utilizei um palito para todos eles, para o botão e para as rosas, para adaptar. Aqui eu já algumas de palha de milho que eu tenho, né, que eu vou também estar usando aqui, bem menorzinhas. E eu fiz aqui algumas no aparelho e por conta disso elas ficaram com fundo bem fininho e vai dar para encaixar nessa largura dessa pecinha de madeira que eu coloquei embaixo. Aqui eu estou com as flores desidratadas, mas estão péssimas, amassadas, quebradas. Eu não sei o que eu vou fazer aqui, mas eu estou pensando seriamente usar alguns detalhes da flor artificial, aquela que a gente compra, né, de plástico, né, de silicone, plástico. Eu vou adaptar aqui. Aqui eu estou fazendo uma simulação do arranjo, como eu vou estar colando. Vou descartar essa sempre viva, já coloquei aqui para ver se dá para aproveitar. Eu fiz aqui com imbira de bananeira, com imbira não minto, com a folha da bananeira, algumas rosas. Fiz também com cebola, uma rosa, também nessa peça de ferro. E fiz também com a palha e formei esse arranjo. Estou com dificuldade para colar, é o que eu falei para vocês, eu preciso estar com ela encaixada dentro dessa madeira e a gente vai formando, vai organizando. Perceba que o arranjo inicial dele já está pronto, são
4 flores já coladas. E vai sobrar alguns buracos, alguma coisa assim, você vai encaixando as flores menores, as rosas menorzinhas. Aqui elas estão selecionadas, eu fiz uma sequência de cores que eu gostei muito. Aqui eu já mostrei o cipó. A minha flor desidratada não estava propícia, estava muito seca, muito quebrada. Eu estou usando artificial aqui, ó, para dar o efeito que eu queria. Que nessas voltas do cipó aí, eu estar adaptando nesse pedacinho aí, nesse orifíciozinho, eu vou estar colando. Eu fiz tipo um trançado e vou estar colando. E elas vão entrar desse jeito. Aqui já as rosas estão selecionadas. Aqui eu digo que é monocromática essas cores. Bege, marfim, salmão, mostarda, marrom. São cores assim que elas seguem. Elas são bonitas por conta dessa mudança de cor que tem aí de uma para outra. Aqui eu tenho uma de cebola e uma de palha de milho, feita nessa pecinha de ferro. A minha frente aqui está de botão, que eu fiz o botão, e eu vou estar mostrando também a outra peça que eu faço a rosa. Fiz uma com cebola, fiz uma com palha, fiz uma com folha de bananeira, e dá para fazer com tecido, com emborrachado, com a própria folha mesmo seca. Você coloca ela um pouquinho de molho, ela vai ficar um pouquinho macia, um pouquinho úmida, você vai lá e boleia ela. Dá para fazer também aqueles botões da casca de palmeira. Olha, os botões ficaram perfeitos, foram feitos com essa peça. Essa peça normalmente vem a rosa, vem vários outros modelos de flores. Gosto de trabalhar com rosa, que o rosa é a flor mais fácil de se fazer. De repente eu não vou entrar com essa rosa toda, que está muito cheio. Vou selecionar algumas, da maior para a menor, e vou encaixando. E a ideia é essa daí, pessoal. Fica um arranjo lindo, está sendo muito, muito visto aqui fora, nas recepções, na recepção de hotel, na recepção em escritório, lugares aí que trabalham com a decoração também, loja de móveis, também nas festas de aniversário, elas penduradas ficam lindas, uma abaixo que a da outra, segue uma maior, uma menor, uma média, e vai pendurando, fica lindo, fica um cenário muito bonito e fica mais ou menos assim. Mas eu vou mostrar ela já prontinha, já sei o que eu vou fazer. Aqui eu estou mostrando a sequência de cores, como é que elas ficam bonitas, ó. Aqui joga uma bege, estou mostrando todas as que eu pintei e com a cebola, né, que já vem na cor natural dela. A palha de milho foi pintada. A folha de bananeira também, você pode explorar as cores dela, são várias. Marrom, bege, marfim, salmão não, mostarda. E ela ficou desse jeito, ó. Consegui adaptar, tirar o excesso. Foi difícil para colar nessa envergadura aí do cipó, porque ele tá verde ainda e a cola quente não estava pegando direito. Eu tive que secar com um soprador, um pouco o cipó, e fiz alguns detalhes, algumas cirurgias nesses pontos aí onde eu coloquei esses raminhos, que também é o que eu falei para vocês, a cola não estava pegando direito porque o cipó estava um pouco verde, mas nada que impediu de sair o arranjo. Ele ficou desse jeito. Preenchi na parte de trás do arranjo com algumas rosas menores para sustentar essas maiores e foram colando uma à outra. E ficou desse jeito.
E para a nossa meditação, eu deixo o Salmo 32, 1 e 2. Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não imputa maldade